Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 11 de outubro, sexta-feira. Estamos lendo aqui o Salmo 91. Creio eu que seja o salmo mais conhecido de muitos. E os irmãos sabem que alguns têm um costume até de tê-lo na carteira, no escritório, né, na mesa, ou em casa, em algum quadro, porque o salmo fala de proteção. O salmo fala da proteção que Deus dá àquele para o seu servo, para aquele que confia nele, né? Para aquele, seja quem for, que o ama. Então, pensar em ser protegido é algo que realmente importa, né? Ainda que as pessoas manifestem esta, esse desejo de ser protegido, meio que em forma de amuleto, né? Como eu disse, na mesa do escritório, na sala de casa, no quadro, na carteira, e há até quem já tenha feito tatuagem de um trecho ou de outro desse salmo. Talvez seja o salmo mais citado, né? Às vezes até em brincadeira, aliás, mais cresce essa, esse descaramento, essa falta de respeito com a palavra de Deus. Mas enfim, e isso importa, né? Isso importa, ainda que seja expressado de uma maneira errada, né? Mas isso importa porque a gente vive em um mundo de dificuldades, né? Em um mundo aonde a violência só cresce, enfim, o desamor, o desafeto. As relações estão difíceis, as contingências por causa dos problemas de desigualdade social, dos problemas de tudo quanto é ordem, né? A superpopulação, o que chamava antigamente de explosão demográfica, muita gente, pouca água, muita gente, pouca comida, e as coisas não são bem distribuídas e alguns estão invisíveis, alguns não têm acesso e outros, uma minoria, obviamente, tem muito, muito mesmo. E então são coisas chocantes. E agora com a natureza, as pessoas falam revoltada, né? A natureza pedindo a fatura de tudo que o homem vem fazendo, né? Nas águas, e lugar que era floresta virou deserto, e aí a terra está daquele jeito, né? Então, enfim, perigos de todas as ordens. Aquela produção, mas a maioria deles é produção nossa. Isso sem falar do mundo, ou já falando, do mundo espiritual, né? Do qual todos, não há alguém que possa ser chamado de aliado ou protegido pelas trevas, porque não é, né? São oprimidos e não sabem, de maneira que toda a humanidade está no lugar de vítima, toda a humanidade está no lugar de alvo do reino das trevas, porque eles não amam ninguém, ainda aqueles que são devotos de alguma forma, consciente ou inconscientemente, né? Então, importa falar desse salmo, sim. Importa lê-lo em dias de calmaria, para que no dia da dificuldade a gente lembre, né? E hoje a gente quer lembrar do quê, né? Do lugar que a gente ocupa, né? Porque esse salmo começa dizendo que é aquele que vive na habitação do Altíssimo, aquele que está à sombra, né? A sombra é proximidade, à sombra do Todo-Poderoso vai desfrutar da sua proteção. Então esse salmo é para aquele que ocupa
este lugar, né? Então, por eu estar assim próximo, o Salmo vem dizendo, ele vai te livrar, vai te cobrir, você não vai ter temores, nem de terror, nem de peste, por você estar protegido, escondido em Deus. Isso aqui é uma palavra aberta, isso não precisa ser literal, né? Mas 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a gente permanece, né? E, enfim, que a gente vai ter percepção disso, que a gente vai ver. E ainda o Salmo revela algo que, se o salmista não declarasse, a gente não ia ficar sabendo, né? Ou ia ficar sabendo só lá quando o diabo tentou Jesus, que ele cita, né? Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Então o diabo distorceu isso e Jesus fez a justa correção, né? Colocou a palavra no lugar. Mas olha que, que bênção, né? Nós que somos em estrutura física, né? Biológica, digamos assim, somos inferiores aos anjos, né? Porque a gente tem finitudes, a gente tem limites, né? A gente adoece, a gente morre, né? E os anjos, portanto, são maiores, mas a Bíblia diz que os anjos recebem ordens a nosso respeito. São enviados, são mensageiros. O anjo do Senhor se acampa, como diz em outro lugar, né? Para livrar os servos do Senhor. Então, o fato de estarmos próximos de Deus, do lado de Deus, implica em muita coisa. A proteção que esse salmo está nos informando não é algo para a gente permitir o desespero, né? Permitir ou considerar o caótico na nossa vida, né? Ou viver com medo, por exemplo, né? Esse salmo, quando crido, né? A gente não tem medo, portanto, a maioria das ansiedades caem por terra. Por quê? Porque a gente sabe que não está sozinho na jornada. Isso parece repetitivo, né? Enjoativo, mas é só, tão somente quem está passando por angústia entende o valor dessa palavra, de que não está só, né? E o Salmo diz, o verso anterior, porquanto ele me ama, né? Eu o resgatarei. Tem uma outra versão que diz, colo colocarei em alto refúgio, né? O abrigarei, o protegerei, pois este conhece o meu nome, né? Conhecer o meu nome é me conhecer. Então, esse que está próximo de Deus, que conhece Deus, Deus não age com ele com indiferença. Ele é, de fato, considerado amigo de Deus. Eu não costumo usar a ARC, né, a versão aqui, mas hoje eu coloquei porque eu lembrei que a maioria que decorou esse salmo, decorou nesta versão, né? Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Portanto, onde é que nós chegamos? No entendimento de que sempre, então me importa que façamos isso, sempre que a gente chamar pelo nome do Senhor, né? Sempre que a gente disser Deus, invocar Deus, chamar Deus para dentro da minha experiência, para dentro das minhas emoções, para dentro do meu coração, chamar Deus, invocar Deus, todas as vezes. Não é gritar por socorro é desespero. Invocar a Deus é devocional. Invocar a Deus é oração. Invocar a Deus é acordar, mesmo não tendo perigo nenhum aparente ao redor, mas é chamar Deus e dizer: Deus, entrego o meu corpo para ser teu, né?
para se servir para boas obras. Senhor, guarda minha língua para eu não tropeçar, guarda os meus olhos para não colocar nada ruim diante de mim. Portanto, Senhor, esteja comigo, me preencha. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, revela a tua palavra a mim. Fala comigo hoje, me enche do teu espírito. Eu não sei quantas e quais orações, mas quando se invoca o Senhor desta maneira, diz o Senhor, eu lhe responderei, né? Ah, e Deus sempre responde. E eu aprendi isso na escola dominical, né? Deus pode dizer sim, não ou espere um pouco, mas nunca vai ser indiferença, né? Ah, Deus sempre ouve, primeiro, porque ele não é surdo. Segundo, porque se trata aqui de pessoas próximas dele e que a gente sabe, numa visão mais ampliada, que ele tem adotado como filhos. Então Deus não é indiferente. Então, muita gente criticou aquele hino que diz Deus não rejeita a oração, mas esse hino ele combina com esse quadro geral. É claro, é óbvio que as mesmas escrituras dizem que se eu abrigar o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. A mesma Bíblia diz que se eu não viver bem com a minha esposa, as orações são impedidas. Mas nunca significa que Deus não ouve e que Deus não responda de alguma forma. Porque a resposta de não para quem tem a oração impedida, a resposta da oração para quem está com as orações impedidas é o não. E o não é uma resposta, né? Bom, mas isso não precisa ser nenhuma polêmica. Eu só estou dizendo que Deus não nos dá as costas, principalmente quando o verso continua e diz: estarei com ele na angústia. O que é angústia? São os momentos mais difíceis. Angústia são os momentos que a gente enfrenta tribulações, né? Deus estará com ele e não longe dele, né? E por que não está longe? Primeiro, porque essa pessoa já está à sombra do Todo-Poderoso, já está coberto, abrigado debaixo das suas asas, já invocou, é importante lembrar isso, que tem uma relação proposta aqui, já invocou o Senhor. Então, o que o Senhor faz? O Senhor está com ele, né? E diz mais, eu o livrá-lo-ei e o glorificarei. Uma outra versão diz, eu o resgatarei e farei com que seja devidamente honrado. Então Deus não vai glorificar o homem no sentido glória ao Osmar, né? Louvado seja o nome do Osmar, não é isso. É honrá-lo, né? E com certeza a maior honra que a gente pode receber dentro desse contexto de proteção é que os outros saibam que eu sou protegido, né? Deus vai deixar claro que eu sou fraco em mim, mas que eu tenho um Deus forte, né? Que eu tenho limites, mas eu tenho um Deus que é ilimitado. Enfim, o que Deus vai deixar claro é que Ele é meu amigo, é que Ele é alguém que cuida de mim. Isso vai ficar claro. Por isso que o texto está dizendo: eu farei que seja devidamente honrado, eu o glorificarei. Deus vai livrar das tribulações, e quando Deus livra, um Deus que está próximo, e nos livra no meio das tribulações ou no final de qualquer processo que ele permitir, quem estiver ao derredor, crentes e não crentes, vão saber, olha, Deus abençoou. Foi Deus quem livrou. Foi Deus quem fez essa obra na vida do Osmar, de A, de B, né? Isso é ser, receber devido à honra de Deus. Isso é ser glorificado, entenda, quando a pessoa percebe que a glória de Deus repousa sobre a vida do indivíduo. Isso é ser honrado, ser glorificado. Quando todo mundo pode dizer,
Deus fez uma obra, Deus livrou, Deus abençoou, Deus curou, Deus ouviu a oração. Essa é a maior honra. Não é só o fato de estar debaixo da proteção, de estar abrigado, protegido, mas quando vier as tribulações, porque elas vêm, Deus, além de livrar, ainda deixa claro: esse aqui passa por tribulações, mas eu estou com ele. E todo mundo vai saber disso. E isso é a maior honra. Tanto que o salmo continua: eu o contemplarei com vida longa e revelarei a minha salvação. Deus te abençoe a pensar nestas coisas, porque estas coisas quem disse foi o Eterno. Não é uma palavra minha, né? Eu não estou dando uma força para ninguém, mas são promessas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado por tua proteção, pelo teu amor, as considerações que não merecemos. Mas a tua graça nos alcançou e o Senhor tem nos tomado como filhos, como amigos, e nada disso merecemos. Mas te louvamos por tua proteção, pelo teu amor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.